Ei pessoal, como vão todos? Saudades, espero que estejam cuidando bem de vocês, da família de vocês. Continuem em casa, tá bom? Que em breve a gente já vai estar junto novamente. Bem, como combinado anteriormente, com a direção da escola e com vocês, nos comunicados, na nossa última videoaula, através da enquete, vocês pontuaram algumas dúvidas. E aí esse vídeo hoje serve para tirar essas dúvidas daqueles que colocaram lá no ClassApp, tá bom? Vamos lá então, turminha do 7º ano. Ótimo. Olha lá, a primeira pergunta, ela está relacionada ao capítulo 1. O que foram os tratados de Tordesilhas e o Tratado de Madrid, tá bom? Para que eles serviram, em que contexto eles contribuíram para a confecção ou configuração do atual território brasileiro, tá bom? Olha lá, no caso do Tratado de Tordesilhas, ele foi assinado em 1494, ok? Mediante um acordo entre o governo ou a coroa portuguesa e a coroa espanhola. O objetivo ali naquele período das grandes navegações era definir as áreas de exploração das então colônias que seriam conquistadas por esses dois grupos, tá bom? E aí o tratado serviu justamente para impor alguns limites e evitar possíveis conflitos entre os países, tá? Ficou estabelecido da seguinte forma, a demarcação. Então, a partir de 370 léguas a oeste de Cabo Verde, todos os territórios ali, até 370 léguas, todos os territórios ali descobertos seriam controlados, ok? Por domínio dos lusitanos, ou seja, dos portugueses. A partir de 370 léguas, tá? Todo o outro restante seria de domínio espanhol. Então, o que aconteceu? Esse aqui foi o cenário desenhado a partir da configuração do Tratado de Tordesilhas. Toda a parte verde fica sobre o domínio português e toda a parte aí mais acinzentada fica sobre o domínio da coroa espanhola. No primeiro momento, a gente olha esse mapa aí e fala o seguinte, olha, os espanhóis levaram muito mais vantagem, ficaram com muito mais terras. No primeiro momento a gente pode até pensar assim, mas está errado, tá bom? Por quê? Os portugueses ficaram com menor terra, porém, a maior parte das terras de domínio português estavam voltadas para o litoral. Era mais fácil então de ser explorado. Do lado espanhol, eu tinha que adentrar o território, e aí vale lembrar que a gente tem mata densa e fechada, tá bom? Então, de um modo geral, explicando o Tratado de Tordesilhas, é uma forma de dividir ali o mundo mediante ao processo de exploração, a partir de Cabo Verde, tá bem? Só que o que acontece aqui? Com o passar dos anos, o Tratado de Tordesilhas acabou não sendo respeitado de ambos os lados, tá? Então, o que aconteceu aqui? Para tentar evitar uma guerra, novamente, Portugal e Espanha se reuniram, dessa vez na cidade de Madrid, no ano de 1750, e daí surgiu o chamado Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, ele põe fim ao Tratado de Tordesilhas, que estava sendo violado aí pelos dois países, pelas duas coroas, ok? E a partir daí, eles põem aí novas diretrizes. Olha lá, o que vai ser colocado aqui? As negociações basearam-se nos limites anteriores, ok? Nos chamados mapas das cortes, privilegiando a utilização de rios e montanhas para a demarcação dos limites. Então, eles passaram a utilizar elementos contidos na paisagem para definir de quem seria aquele território, assim definindo os limites e fronteiras. Porém, fica estabelecido o seguinte, aqueles que primeiro chegarem àquele território, ou que já tiverem ocupado aquele território, demarcam suas fronteiras ali, e a partir daí a gente tem definido os limites de cada coroa dentro da colônia aqui na América, tá bom? Então o mapa fica definido dessa forma quando se trata de Brasil. Então essas setinhas aí, ó, azuis, vão demonstrar a expansão dos bandeirantes, que foram os grandes responsáveis por fazer com que o território português da colônia portuguesa, que mais tarde viria a se transformar no Brasil, fosse sendo expandido. Então, principalmente no período aí do século XVIII, onde eles vão buscar ali explorar ouro e outros metais preciosos, borracha e assim por diante, isso tudo vai contribuir aí
na sequência do Tratado de Madrid para a expansão do território brasileiro, tá bom? Até que a gente chegue na atual configuração, onde a gente tem algumas terras anexadas por combates e outras por compra. No caso aí, a última, o estado do Acre, comprado dos bolivianos em 1901. Tranquilo? Respondida aí a primeira pergunta. Segunda pergunta, ela está relacionada ao capítulo 3, tá bom? E aí a gente está falando de agropecuária. Como sabemos diferenciar o solo fértil de um solo? No caso aí, um solo que ele deve estar falando é um solo não tão produtivo, não tão fértil, tá bom? E aí o que vai acontecer? A formação do solo inicia-se com o intemperismo de material de origem do solo. No caso aí, rochas ou elementos orgânicos. O que é o intemperismo? É o processo de decomposição. É uma matéria que a gente viu lá atrás no 6º ano, ok? Então, a partir do momento em que a ação da chuva ou da água, de um modo geral, a ação do calor, do frio, tudo isso vai decompondo gradativamente essa matéria ali, essa rocha, galhos, troncos, folhas e assim por diante, tá? E isso vai dando origem ali ao material. Esse intemperismo, ele pode estar dividido de 3 formas: físico, químico e biológico, ok? Assim, o material de origem do solo, normalmente as rochas, sofrem a ação do clima e dos organismos em um período de tempo, dando origem ao solo. E aí o que acontece? Quando temos solos de origem vulcânica ou quando temos ali solos provenientes de decomposição de matéria orgânica, isso quer dizer o quê? Decomposição de carcaça de animais, fezes ou folhas, galhos e troncos, isso tudo vai dar origem a solos mais férteis, ok? E aí a gente vai associar outros fatores como, por exemplo, o clima. Olha lá, é isso a causa de diferentes tipos de solo. Veja os principais aspectos que afetam esse processo. Então vamos lá. Material de origem, como eu disse aí, o tipo de rocha e os resíduos vegetais. Clima. Geralmente áreas de climas mais quentes e úmidos, ok? Tendem a formar solos mais férteis. É um dos fatores que contribui para o Brasil ser um país marcado por climas quentes e úmidos e, consecutivamente, solos férteis, que transformam o Brasil num verdadeiro celeiro agrícola. Relevo, tá bom? Quanto mais antigo esse relevo aí, a gente vai ter rochas cada vez mais ricas em minerais. Matéria orgânica, no caso aí os organismos vivos decompostos, e a ação do tempo. Quanto mais prolongado for o processo de decomposição, seja da rocha ou seja dos organismos vivos aí, mais fértil vai ser esse solo, porque ele vai incorporar mais nutrientes aí, tá bom? Então, dependendo desses fatores e do grau de intemperismo, o solo formado será mais ou menos fértil, tá bom? Deu para entender então? A gente associa tempo e ao tipo de coisa que esse solo tem ali, o tipo de recurso de minerais. Fechado? Vamos lá. Terceira perguntinha aqui. Como a reforma agrária ajudou na economia brasileira? Bem, reforma agrária é um tema bastante discutível e eu passei alguns textos para vocês darem uma lida, ok? Até comentei antes do recesso, queríamos fazer um debate dentro de sala. Assim que retornarmos do recesso, por mais que tenhamos caminhado aí em outros capítulos, eu vou retornar um pouquinho para a gente falar desse tema, que ele é de grande importância para o nosso estudo aí e para a economia do país, tá bom? De um modo geral, quando falamos de reforma agrária, consiste em uma política, ok, praticada pelo governo com o objetivo de promover uma melhor distribuição de terra no território, permitindo assim buscar melhores condições de vida, principalmente para a população que vive no campo. No caso específico do Brasil, a gente até hoje não teve uma reforma agrária eficiente, ok? Que pudesse resolver os problemas no campo, tá? Então, de um modo geral, se vocês pesquisarem na internet e acompanharem com o pai, a mãe ou o responsável de vocês em TVs, jornais, etc., vocês vão ver que o tema reforma agrária ela é sempre recorrente no nosso país, porque é algo que ainda não aconteceu, tá bom? A gente ainda tem uma série de problemas
no campo que, bem ou mal, acabam repercutindo na vida da população urbana. Então, quando a gente faz a pergunta aí, como a reforma agrária ajudou na economia brasileira, é um pouco complicado a gente falar porque ela ainda não existiu. Então, a gente pode dizer o seguinte: a falta da reforma agrária impacta numa série de problemas econômicos, como a condição de vida das pessoas no campo, e aí muitas pessoas sem terra acabam vindo para a área urbana, e ao virem para a área urbana, sem condição de vida, vão morar em aglomerados, dando origem aí às chamadas favelas, ok? Ou então, popularmente chamada hoje de comunidades, tá? Sem nenhum tipo de infraestrutura. E aí a gente tem aumento da violência, aumento de problemas de saúde por falta de saneamento básico e assim sucessivamente. Então, fazer reforma agrária é fundamental para uma melhoria na condição de vida dessas pessoas, tá bem? E aí, quando a gente pega informações, a gente percebe o seguinte: olha só nesse mapinha aí, nessa arte que eu coloquei para vocês. Eu tenho muita terra mesmo, concentrada num número muito pequeno de pessoas. E em contrapartida, eu tenho um número muito grande de pessoas concentrando pedaços de terras muito pequenininhos. Então a gente está vendo que a distribuição é bem irregular, bem injusta, tá? E isso é um fator que vem perdurando no nosso país desde o seu processo de descobrimento aí, quando surgiu as chamadas capitanias hereditárias, tá bom? Quarta perguntinha aí. O que é exatamente Revolução Verde? Vamos lá então. Olha só, são inovações tecnológicas na agricultura para a obtenção de maior produtividade através do desenvolvimento de pesquisas em sementes, em fertilização do solo, uso de agrotóxicos para combater pragas e a mecanização do campo. Isso quer dizer o quê? Ao utilizar essa tecnologia, isso me permite aumentar a produtividade no campo. Então, olha lá, o uso dessas imagens aí, demonstrando a tecnologia aplicada na produção agropecuária. Isso é a Revolução Verde, tá bom? Utilizar a tecnologia que surge aí na área urbana e depois é transferida para o campo para elevar a produção de alimentos e também a qualidade desses alimentos. Fechado? E aí, a quinta perguntinha, ela meio que casa com a quarta aí, eu achei bem legal, tá? Qual que é o objetivo dessa Revolução Verde? Olha só, vou fazer um contexto histórico para explicar melhor isso, tá? Esse programa foi financiado por um grupo chamado de Rockefeller, tá? Rockefeller é de uma importante família, sediada lá em Nova York, tá? E o objetivo aí do discurso ideológico desse grupo Rockefeller era fazer o quê? Aumentar a produção de alimentos, e olha que eu coloquei até destacado aí, ó, para acabar com a fome no mundo, ok? Sendo assim, o que esse grupo Rockefeller fez? Olha, onde que está a maior parte das pessoas que têm fome? Principalmente em países subdesenvolvidos, tá bom? Ou países emergentes. Quem são países subdesenvolvidos aí? Países da África, da Ásia e aqui da América também, tá bom? E países emergentes são países como Brasil, Índia e México aí destacados, tá bom? O objetivo então era fazer com que essa tecnologia fosse levada ao campo e fizesse ali com que a produção de alimentos aumentasse e consecutivamente acabasse com a fome, certo? Esse projeto ele foi pensado lá na década de 60 para a década de 70. A gente está em pleno 2020, então a gente já tem aí pelo menos 50 a 60 anos desse projeto. Então, em 50 a 60 anos, acabou a fome no mundo, certo? Fechado? Porque a Revolução Verde, ela se espalhou pelo mundo, ela chegou no Brasil, até porque a gente viu ali nas imagens anteriores. Ninguém mais passa fome no mundo? Ninguém mais passa fome no Brasil? Errado, né? Por que ainda tem tanta gente passando fome? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tá? Hoje a nossa população mundial, ela está por volta de 7,7 bilhões de pessoas, tá? E hoje, no planeta, nós temos a capacidade, com a Revolução Verde, de produzir alimento para sustentar entre 10 a 11 bilhões de pessoas.
Por que tem gente passando fome? E essas imagens não são imagens de outros países não, tá? São imagens daqui do Brasil, mais precisamente, ou da periferia aqui da região sudeste e também da região nordeste do nosso país, ok? Quando a gente vê aquelas imagens anteriores e vê a utilização de máquinas, equipamentos, sementes sendo produzidas em laboratório, isso faz com que o custo de produção seja muito alto, ok? Então, quem investe nesse mecanismo de produção, ele está atrás de lucro. E venhamos e convenhamos, população mais pobre não vai me dar lucro. Eu prefiro vender isso ou então produzir gêneros que sejam destinados ao mercado externo, principalmente de países como Estados Unidos, Europa, Japão, países mais ricos, que paguem isso em dólar, do que propriamente produzir para o meu mercado interno e receber isso em real, que é uma moeda desvalorizada se comparado ao dólar, ao euro ou à libra esterlina, que é uma moeda do Reino Unido, tá bom? Então, essas pessoas são interessadas em obter lucro. E aí, consecutivamente, as piores terras, sem grandes recursos, ficam destinadas a produzir determinados gêneros que muitas das vezes não conseguem saciar a fome e acabar com a miséria dentro não só do Brasil, mas do mundo de um modo geral. Então, se vocês pesquisarem, nós temos sim, hoje no mundo, pessoas morrendo de fome. Nós temos hoje no Brasil pessoas passando fome, ok? E não é por causa do coronavírus. E digo mais, a pandemia do coronavírus tem agravado e piorado ainda mais a fome dessas pessoas mais carentes, tá bom? Então, quando a gente vê algumas ações aí, principalmente de pessoas que não são ligadas ao governo, atuando para tentar acabar com a fome, isso é bem louvável e é de se aplaudir, tá bem? Bem, por hora é isso, tá? As dúvidas que a gente coletou no ClassUp. Espero que eu tenha solucionado todas elas. Espero o mais breve possível estarmos novamente reunidos na nossa sala de aula, tá bom? Um grande abraço, um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.